Vamos pro ramo da ideologia agora, que é o que tá... Essa dicotomia, esse negócio, ou é de um lado ou de outro, e o pessoal busca essa terceira via, essa coisa um pouco mais sensata e tal. Você acha que tem espaço para sensatez, tem espaço para moderação? Ou a gente tá numa raiva tão grande, num ódio tão grande? Porque... A raiva e o ódio são enormes. Então, mas eles são... Isso é da gente? Não, tava aqui não já? São eles. Quando começou isso? São eles. Quando começou o nós contra eles? Quem introduziu isso na vida brasileira foi o Lula. Quando? Nós contra eles a vida inteira. Desde que eles entraram. Desde que eles entraram. Então, se você reparar, é a minha história, não é? Então, assim, em 1989, nós tivemos a primeira eleição direta para presidente da República. O único candidato que perdia para o Collor era o Lula. O único. O Covas ganhava do Lula, do Collor. O Brizola ganhava do Collor e o Lula era o único que perdia. Cansamos de tentar mostrar isso para ele, se impôs, porque todo mundo era corrupto, todo mundo era safado, todo mundo era contra o povo, todo mundo era contra o pobre, só ele que era honrado, só ele que era sério, só petista e tal. Tomou uma surra e nos deu o Collor. Lá atrás ele já tinha ficado contra o Tancredo Neves no colégio eleitoral. Por ele, o Maluf tinha ganho para merdalhar o Brasil mais ainda do que já estava sofrido o país, né? E ele explorar a tragédia do Brasil. É um chupa-sangue, a vida inteira foi. Botou para fora a Beth Mendes e o Ayrton Soares porque votaram no Tancredo. Por ele, ficou contra a Constituinte. Isso tudo são caminhos. Ficou contra o plano real. Não, pior é o seguinte, na noite do impeachment que nós fizemos juntos, eu era governador. O Itamar avisou para mim, para o Fernando Henrique e para o Tasso que não ia assumir a presidência da República. Eu contei poucas vezes essa história. Por quê? Como não vou fazer? Não, porque o Quércia e o Fleury estão com a faca no meu pescoço exigindo nomear o ministro da Fazenda. Cara. E o Lula me avisou que vai para a oposição. E nessa condição eu não posso governar, porque eu não vou entregar o Ministério da Fazenda para o Quércia, por razões né, de corrupção, o cacete a quatro. E se o PT for para a oposição, enfraquece o governo, porque tem que ser um governo de união nacional e tal. Aí fomos para o telefone, eu, Fernando Henrique, Tasso, para ligar, eu falo com o Lula, pô, Lula, isso é irresponsável. Nós lutamos o impeachment, passamos... Qual é a consequência óbvia do impeachment? A posse do vice. Aí agora tu vai para a oposição por oportunismo, quer que o Brasil se desastre. E nós do PSDB, eu era na época o único governador do PSDB, tinha ajudado a fundar o PSDB, e nós vamos para a oposição também. Muito bonito isso, a irresponsabilidade da gente jogar o Brasil no desastre para explorar o desastre e a gente se eleger. Não, mas você sabe, o PT é assim mesmo, não sei o que e tal. Expulsou a Erundina, porque o Itamar nomeou. Percebe por que entorna? É porque eu engoli demais, cara. O mal que esse cidadão tem feito ao Brasil já é muito maior do que o bem que ele fez. Mas me parece que o Lula tem um ego absurdamente... É doente. É doentio. E agora está piorado. Por quê? Porque ele tinha alguns amigos muito sérios, Márcio Tomás Bastos, Cuxiquem, Marco Aurélio Garcia, e todos eles morreram. Hoje o Lula está cercado de puxa-saco de quinta categoria, que só diz parabéns, maravilha, maravilhoso. Ninguém diz nada para as maluquices que o Lula fala, para as bobagens que ele faz, porque ele agora considera que o crime compensa. E assim, não quer debater comigo, não quer debater com ninguém, quer se eleger sem dar opinião de nada, só pela negação do Bolsonaro, como se a gente pudesse resolver o drama do Brasil sem debater, sem envolver o nosso povo, para entender as coisas. Não, todo mundo tem que ir pelo beijo, votar no São Lula, porque diz que agora a eleição é ele ou o fascismo. Espera um pouquinho. Eu não sou fascista, não tenho nada a ver com o Bolsonaro nem com o Lula, eu sou outra coisa. E é claro, a proposta é escrita. Não fujo do debate, estou aqui no podcast porque considero importante falar com a juventude brasileira, falar dos problemas, dizer o nome e deixa o povo decidir, cara. Mas né? a gente não vai ficar naquele debate ainda de minoria, de aborto. Eu não estou falando que não é... Sim, não isso daí é o seguinte... Eu não acho que não é importante. Não, é muito importante, mas não é essa a agenda do povo. Você acha que teve ditadura, não, mas não é isso que a gente está precisando agora. Ô, meu irmão, parabéns. Porque, repare, todas essas questões... elas são aquilo que configura uma agenda identitária, de costumes, que são internacionais. E se você bem reparar, elas viraram um elemento em que a direita internacional, especialmente num país frágil como o nosso, manipula o debate. Como? Se eu deixar o povo discutir aquilo que interessa, tá empregado ou está desempregado? Teu salário é decente ou é indecente? A tua condição de trabalho é formal? Tem segurança ou não tem? Ou não tem? Você tem segurança ou não tem? Saúde ou não tem? Educação dos seus filhos vai bem ou vai mal?
o povo vota para mudar, cara. Claro. Vota de forma progressista. Não, eu pego então e digo assim, não vamos deixar o povo discutir as coisas que interessam e que a política resolve. É isso que a política pode resolver. Exatamente. Não, vamos agora dizer, vamos meter questões religiosas e questões de costume e questões morais que não tem solução porque é um debate religioso. Então, repare, o direito da mulher a administrar o seu próprio corpo parece uma conquista humanista civilizatória. Mas para os religiosos, o aborto é uma abominação. Aí eu pego um pobre, desempregado, ferrado, com aluguel salário, com nome no SPC, e ao invés de dar a ele o direito de discutir como é que ele sai disso, eu insulto a cabeça dele com uma questão que lhe é muito cara, do ponto de vista moral ou religioso. Debate, ele fala, não quero saber disso. Sim, pois esse é o desserviço que essa esquerda petista fez ao Brasil. Aí você vê no Rio de Janeiro. Você vê no Rio de Janeiro. Tomou como dono deles também. Sim, mas isso é o seguinte, não é uma agenda que tenha solução, porque os universos de valor são distintos. E o papel de um presidente nesses assuntos é promover o debate sem parte. Claro. Respeitar as diferenças, os pontos de vista, a diversidade. E estabelecer uma discussão generosa que respeite os religiosos, que respeite a moral da família, Sim. que respeite a forma com que eu considero que seja razoável educar o meu filho, sob o ponto de vista dos valores. Esse é o papel do presidente da República. E aí eu deixo a política fazer isso. Então eu tenho uma economia degringolada, eu tenho a corrupção levada ao centro do debate e eu, como não tenho como explicar essas contradições, eu me refugio numa agenda identitária que fala para minorias de bucho cheio, né? E que colidem frontalmente com a moral popular, com a religiosidade popular. Eu estou noutra, cara. Exatamente. E o PT não entendeu isso, Eu falo sobre isso. Entende. Tem essa parte aí também? Entende. O PT entende muito bem disso. Apenas o que eles querem. Eles querem que o povo se lixe, desde que eles ganhem a eleição. Mas eu posso estar enganado, mas eu vejo um afastamento do que realmente o Lula pensa e do que o PT diz que ele pensa, ou do que o PT... Porque a gente sabe o que o Lula pensa, a gente sabe... Você sabe? Me conta pra mim. Não, tô falando... Nesses assuntos? Nesses assuntos. O Lula é o cara mais reacionário, rapaz. O Lula é homofóbico. Então, é isso que eu tô falando, as declarações dele. Ele elogiou o Hitler... O Lula é machista. O Lula disse na minha frente, no debate na Globo, das eleições de 2002, que a forma de apurar se uma pessoa era negra ou não era fazer exame de sangue, cara. Caramba, cara. Quem duvidar é só pegar o arquivo do jornal, do debate da Globo das eleições de 2002. Não, esse elogio ao Hitler é uma entrevista para Playboy, não estou inventando isso daí não. É o lance do Pelotas. Isso. E pronto, mas para essa gente o Lula pode andar pelado na rua, bater na mãe, falar palavrão com Jesus, e é igual o bolsonarista boçal. Mas é isso que eu ia falar. É a mesma coisa. Essa direita que falava que o pessoal adorava o Lula e ele podia falar qualquer besteira que eles falavam amém, estão fazendo a mesma coisa com o Bolsonaro. E provavelmente estão atacando a gente no chat agora, porque não vem isso daí. Ok, ataca, não tem problema, mas responde o que nós estamos falando, o que eu estou falando. Poupa aqui o apresentador. Fala para mim, ok, tu pode me chamar de coronel, eu que sou o cara que mais investia em educação, não tenho rádio, não tenho TV. Isso eu queria saber também de onde vem isso do coronel. É preconceito contra o Nordeste. Então, o que é o coronel lá no... Coronel é o cara que manda... É o chefe, dono de terra, que diz da vida e da morte das pessoas. Olha, nós nos elegemos no Ceará derrotando os coronéis. E o estado que tem hoje os melhores indicadores de educação pública do Brasil é o nosso pobre e difícil estado do Ceará. E eu não estou falando de mim, estou falando de muita gente boa, especialmente os professores que estão fazendo essa revolução. É só olhar no Google. Eu estou pedindo sempre para as pessoas, para não acreditar, a conversa de política é sempre... bonita e tal. Vai checar, meu irmão. Checa o que eu falo, checa o que o outro fala. E não seja bobo. Quem vai pela cabeça dos outros é piolho. A gente tem esse ditado popular. Então, repare, reaja ao que eu estou dizendo. Ou é verdade ou é mentira que o Lula disse num debate na Globo que a forma de apurar se um negro era negro ou não para ter direito à cota era exame de sangue. Cara, eu saí em socorro do Lula. Caramba. Eu saí em socorro do Lula porque eu vi a besteira que ele tinha falado. O Lula... Ele falou que graças a Deus a gente teve a pandemia. Graças a Deus aconteceu essa pandemia, porque o povo agora... É isso. É pensar... Mas ele virou uma coisa tal para essa igrejinha de fanáticos que entope o Brasil de conversa mole.
E vai fazendo, e vai acontecendo, não tem a menor autocrítica. Ele criou um autocrítica. espelho do outro lado. Não sei se ele criou a mesma também, coisa. ou se já existia isso de uma forma latente e a gente não sabia. Mas tem um espelho aqui de dois tipos de pessoas. Então o Bolsonaro, eu tô dizendo, porra, o Bolsonaro roubava dinheiro na gasolina do gabinete dele. O Bolsonaro, entre a eleição, Vilela, entre a eleição do Bolsonaro, presidente da República, e a posse, entre a eleição e a posse, o Bolsonaro foi na burocracia da Câmara Federal e requereu aposentadoria especial de deputado, cara. Bolsonaro é aposentado desde os 28 anos de idade como capitão. Pediu... Eleito, já tinha uma aposentadoria. Veja tendo a honra maior do que um brasileiro pode ter de servir essa grande nação. 57 milhões de irmãos nossos votaram nele com toda a esperança. Sabe, eu cumprimentei, dei os parabéns, desejei boa sorte, que é o papel de um democrata. Claro. Não é? E o cara com tudo na mão foi de fininho pedir uma aposentadoria de deputado, cara. Aí tem a presidência da República, o salário, tem a aposentadoria de deputado, tem a aposentadoria de capitão e gasta 5 milhões e 800. Quanto dá essas aposentadorias? Isso aqui dá 30 mais 15, 45, mais uns... Dá uns 60 mil, 60, 70 pau. 70 pau. Eu tô dizendo isso é verdade ou mentira? E eu